expediente, vereador Rafael Bueno. Transfiro meu espaço ao vereador Lucas. Por cedência, vereador Lucas, da tribuna, no espaço do grande expediente. Bom dia, presidenta, colegas vereadoras, colegas vereadores. Volto para essa tribuna depois de alguns dias participando de forma online, né, em razão do Covid, mas graças à vacina, né, a gente está aí. E venho para falar de um tema que há dias já eu gostaria de ter abordado, que é a resposta de um pedido de informação que foi aprovado nessa casa sobre o tema da educação. E essa resposta, ela traz alguns dados importantes que demonstram problemas sérios e graves que, se não tivermos decisões e investimento, o caos se instalará não no médio prazo, mas no próximo ano, no máximo, talvez. Então, nós vamos começar aqui, eu vou apresentar algumas das respostas e depois nós vamos conversando sobre isso. Volta só um pouquinho, por favor. Então, a primeira, né, a gente aprovou esse pedido de informação, o requerimento 15 de 2022, que tratava, então, né, aprovado em 12 de abril, sobre vários temas, quadro, vagas, matrículas e planejamento. Por favor. Então, a primeira pergunta era sobre o número de vagas para a educação infantil ofertada pelo município, né? Num comparativo entre o ano de 21 com 22. Então, vejam aí no quadro o que nós temos na modalidade de educação infantil. Nós temos as escolas de educação infantil chamadas com contrato de gestão. São as 43 escolas nossas, públicas municipais, que são administradas pelas instituições filantrópicas. De 0 a 3 anos, então, temos mais ou menos 2.500 crianças, e de 4 e 5 anos, 3.000 nessas escolas. Temos compra de vaga via defensoria, daqueles pais e mães que não têm as suas vagas atendidas e que recorrem à defensoria pública para ter o seu direito garantido. Então, de creche, 53 e de pré-escola, 241. E ainda temos vagas de credenciamento, que são quando o município compra da rede privada para dar conta dessa demanda. 2.300 de creche e 1.424 de pré-escola, perfazendo um total aí de 9.700 e poucas vagas. Ainda ofertamos vagas de educação infantil de pré-escola de 4 e 5 anos nas nossas escolas de ensino fundamental. 2.000 e poucas vagas que estão postas aí. Então, são entre as de gestão, as de credenciamento, de defensoria e turmas de 4 e 5 anos, temos mais ou menos 12.000 vagas. Seguimos. Só voltar um pouquinho. Então, em dezembro de 2019, nós tínhamos 12.642. Para esse ano, foram aumentadas 12 vagas. 12 vagas. Então, esse é um dado emblemático para quando inicia ano letivo, a gente perceber aquela fila na central. E pai chorando até hoje sem vaga na educação infantil. Aqui estamos falando só de educação infantil. Segue. Bom, algumas questões ainda, lá na pergunta 2, né? A pergunta 2, ela diz o seguinte: qual o número de vagas de educação infantil foram abertas no ano letivo de 22? Informar o número de crianças presentes na lista de espera e que não possuem atendimento, especificar a data do último levantamento. Então, o que nós temos? Segundo os dados, né, nós temos 5.160 crianças de 0 a 3 anos sem vagas. É isso que nós temos. E, né, o que nós percebemos é que não houve um aumento das vagas para a educação infantil, para atender a demanda. Mais uma vez, o ano que vem, se nós seguirmos nessa lógica, a fila da central de matrículas vai dar no Parque Cinquentenário.
E a Defensoria Pública vai ter que ampliar substancialmente os defensores para dar conta de atender essa demanda, que é um direito preconizado no ECA e na Lei de Diretrizes e Bases. Segue. Bom, falamos longamente nessa casa sobre a modalidade de educação de jovens e adultos. Eu participei de inúmeras reuniões em que se dizia que a EJA ia aumentar, que a modalidade EJA, pela parceria com o SESI, ia ser tudo de bom, de que nós teríamos, de que lá no Rosário de São Francisco ia ter ônibus, de que lá no Guerino ia ter ônibus para levar a gurizada no Caldas ou no Caique. Vejam o número. Nós tínhamos 209 alunos em 2021. Hoje nós temos 91. 91. Outro dado emblemático de uma modalidade que nós fomos exemplos durante décadas e que está prestes a acabar. A modalidade EJA em Caxias do Sul vai acabar. Eu tive esses dias lá na região do Risso, ali na Vila Amélia. Frequentem a Vila Amélia, vão lá e perguntem ali no entorno da Vila Amélia quantas pessoas precisariam fazer a modalidade EJA. Ou no Charqueadas, para falar daquela região próxima à escola Nova Esperança e Rosário de São Francisco. Mas não tem ônibus, as pessoas não vão sair lá do Vila Amélia e do Charqueadas para ir até o Caique ou para ir até o Caldas, ou para ir para o SESI ou em qualquer lugar. Então, o fracasso de uma decisão que está acabando com a modalidade da educação de jovens e adultos. Seguimos. Falamos também, importante, né, as pessoas, quando eu fiz esse pedido de informação, muito fui criticado que nós, né, os pedidos de informação não são respondidos, não são trazidos para o plenário. Eles estão disponíveis no sistema. Qualquer vereador pode ter acesso a esse pedido de informação. São muitas perguntas, eu estou tocando só nas principais. Vejam, nós bem sabemos nessa casa, e falamos várias vezes, dos problemas relacionados à saúde mental da população, dos cidadãos e das cidadãs caxienses. E a Secretaria de Educação dispõe de um atendimento de fonoaudiólogos, de psicólogos e de psicopedagogos. Bom, veio uma resposta sobre os fonoaudiólogos, mas para o atendimento fonoaudiológico é necessário uma sala especial, ou seja, há uma série de pré-requisitos. Eu não sou dessa área, mas consultei e essa foi a informação. Vereadora Gladys, dos diretores que eu conheço, não se desconhece esse serviço de fonoaudiologia nas escolas. Não acontece. E a resposta que veio no pedido de informação, ela foi uma resposta lacônica. E ainda sobre o serviço de atendimento de psicologia, aqui é um dado que eu acho que é o mais escrachante. O pedido de informação diz que no ano de 2022 foram feitos pedidos de atendimento, né, de apoio psicológico para as escolas, 130. Nós temos 85 escolas de ensino fundamental e 43 de educação infantil. E aí eu pergunto, bom, se só 130 atendimentos foram solicitados, provavelmente é porque não tem profissionais à disposição. E as escolas já nem tentam fazer essa procura, porque seria um atendimento por escola. E se eu pensar aqui nos meus amigos diretores, eu fico pensando nos inúmeros problemas que os diretores relatam e os professores relatam, com alunos, com a comunidade escolar, com os colegas professores adoentados. Então, nós não temos um serviço de apoio psicológico que trate da saúde mental dos alunos na rede municipal de Caxias do Sul. Bom, se a Secretaria de Educação não tem condições para fazer isso, precisa integrar com a Secretaria de Saúde. Agora, nós temos pencas de casos em que problemas acontecem e sabem quem é responsabilizado? São os diretores. Eu não vou citar a escola. Recentemente nós tivemos um problema numa escola pela falta de monitoria, que é um outro problema que eu já vou falar, para a educação especial. Nós temos, eu destaquei aqui inúmeras vezes, o atendimento de educação especial. Uma declaração de líder, senhora presidente, no momento oportuno. A educação especial no município Segue a declaração de líder. A educação especial no município de Caxias do Sul
os diretores, os professores de AEE constatam a necessidade de monitoria para um aluno com autismo severo, para um aluno esquizofrênico ou com qualquer outra patologia, e essa monitoria não é liberada. E aí sabe o que acontece? Dá um incidente lá na escola, é só abrir a imprensa aqui de Caxias do Sul, aí sabe o que acontece? Se faz auditoria para cobrar do diretor. A secretaria não libera a monitoria, os monitores recebem um salário miserável e o diretor vai ter uma sindicância porque não teve o apoio necessário para dar conta dessa criança. Então, mais um problema que nós temos na rede municipal. Esse quadro, eu acho que ele é emblemático, porque ele é o cenário da nossa cidade. Vejam só, falta de vagas. Falta de vagas por região aqui em Caxias do Sul, e vários dos colegas vereadores aí vão se enxergar porque tratam das suas regiões. Vejam, regiões que têm mais falta de vagas. Primeira delas, região do Desvio Risso. Segunda, que até então a gente não sabia, não tinha essa visão, região do Esplanada. Terceira, região do Cruzeiro. Quais as turmas que mais faltam vagas? Primeiro e quinto ano. Vejam, no Desvio Risso faltam 187 vagas. Daí a minha pergunta que eu fiz aqui, bom, tem essa falta, são 678 estudantes, crianças em abril de 2022, 100 vagas, e aí a minha pergunta foi, a Secretaria Municipal de Educação, beleza, quais escolas serão construídas? Porque então tem que fazer escola, ampliar a escola, lá no Risso, lá no Cruzeiro e lá no Esplanada. E aí eu digo para vocês, sabe onde é que vão ser construídas escolas? Primeiro, nenhuma escola de ensino fundamental. Não tem no planejamento a construção de nenhuma escola de ensino fundamental. As escolas que vão ser construídas são escolas de educação infantil, que eu digo para vocês, segundo o planejamento. É uma no Serrano, uma no Mariane, uma no Belo Horizonte, uma no Santo Antônio e uma no Nossa Senhora das Graças. É totalmente necessário construir nessas regiões. Mas lá no Risso, como é que vai ser? Lá no Esplanada, como é que vai ser? Lá no Cruzeiro, como é que vai ser? E mais, essas escolas que vão ser construídas são escolas somente de educação infantil. E o ensino médio e o ensino fundamental, como ficará? Daqui a pouco, nós vamos ter a defensoria fazendo o município comprar vaga na rede privada para ensino fundamental. É só o que falta em Caxias, porque não se constrói escola. Vamos seguir o pedido de informação. Prestem atenção aqui. Para dar conta dessa demanda atroz de falta de vagas, a secretaria optou em fazer anexos, abrir turmas nas regiões que precisam. Aí o seguinte, vereadora Gladys, me permita lhe citar, vereador Wagner Petrini, que são da região do Risso. Então vamos pensar, uma criança que mora lá pertinho do Leonor Rosa, uma criança que mora lá pertinho do Nandi e não tem vaga, ok? Para atender essas crianças do Risso, elas vão ser matriculadas no 19 de abril, lá no São Genaro, no Matioda, e na Escola do Desvio Risso, na Anhanguera, que, pelas informações que temos, mais cedo ou mais tarde, a Anhanguera vai sair daquele prédio. E aí, o que nós vamos fazer? Precisamos de uma escola para a região do Risso. Ainda, para a região de Anarrec. Vejam, para a região de Anarrec. As crianças de Anarrec vão ser atendidas lá no Laurindo Fórmulo. Mas você sabe onde é que o Laurindo Fórmulo está? Está no mutirão, que está em reforma e não saiu a licitação, ou está em vias de sair. Ainda, para a região Cruzeiro. Vamos pensar para uma criança que mora lá no Portinari, lá no Campos da Serra. Ela vai ser atendida em 3 turmas pela escola
Luiz Antunes, que vão ser disponibilizadas as vagas no Presidente Vargas, aqui no centro. Na região Esplanada, essas crianças vão estar lotadas no Luiz Covolan, mas vão ter turmas no Cristóvão de Mendonça. E lá na Zona Norte, nós vamos ter 8 turmas, entre o Rubem ou funcionando com turmas no Clauri Flores. Lembrando que todas essas escolas estaduais que eu falei já têm problemas homéricos, problemas estruturais. Como é que pedagogicamente você vai organizar? A diretora e a coordenadora pedagógica, turma de uma escola na outra escola estadual, tendo transporte escolar. Vai ter mais coordenação? Vai ter mais apoio? Já lhe concedo no momento oportuno. Vamos lá. Bom, como eu disse, nós não temos no planejamento nenhuma escola de ensino fundamental. Nenhuma. Isso é um absurdo. É um assinte. Na medida que as nossas escolas da rede estadual que atendem o ensino fundamental estão caindo. As nossas escolas da rede estadual, pela falta de investimento, estão caindo. Então, esse pedido de informação, ele demonstra os problemas inúmeros que nós temos. Ainda se fala o quê? E para finalizar, prestem atenção. Foi uma pergunta que eu fiz. Nós temos reformas de APPCI para fazer nas escolas. E não me veio a seguinte resposta, que é a seguinte. Nós temos hoje escolas que estão fora da sua sede. Laurindo Fórmulo está lá e Atiliano Pinguelo estão no mutirão, no prédio do antigo mutirão. Que, aliás, o prédio do antigo mutirão não tem a PPCI. A informação que eu tenho é que tem problemas elétricos graves. Então, nós não temos onde mais botar a escola. Só que nós temos mais um bloco de PPCI, o lote 2, de reforma nas escolas. Abramo Prece, Alfredo PTF, Américo Ribeiro Mendes, Angelina Sassi Comanduli, Basílio, Bento, Dario, Mansueto Serafini, Fioravante, José Protásio, Nova Esperança, Nandi, Ramiro, Zélia, para adequações e acessibilidade. Bom, se tiver que fazer reforma e tirar as crianças, essas crianças vão para onde? Já vamos começar a pensar em salão de igreja, aqui na Câmara, talvez, porque não vai ter espaço. E a pergunta que eu fiz é, qual é o planejamento de botar essas crianças, como é que vai ser? Não veio resposta. Não se sabe. E para finalizar e eu passar os apartes, a última coisa que eu queria dizer é o seguinte. As preocupações são inúmeras. Os nossos diretores, como diria o ditado, estão comendo um cortado. E me deixa muito preocupado, porque eu fui professor e conselheiro do Conselho de Estado de Educação à época do governo Guerra. Quando o Guerra era prefeito e nós estávamos no conselho, o negócio acontecia com bafo na nuca, vereador Velocino Ex. Quando o conselho, alguém discordava, o prefeito Guerra ameaçava de fazer sindicância. Comigo, inclusive. Eu era vice-presidente do conselho, o professor Agláucia presidente. Nós, na função fiscalizadora do conselho, apoiados pela Câmara, inclusive, fomos ameaçados. Não dá para gestor da educação, vereador Velocino, o senhor que é um homem de fino trato, de diálogo nessa casa, gestor de educação ameaçar diretor de escola. Que se diretor de escola reclamar com o conselho, gestor de educação não fala mais com o diretor. O governo é do Adiló, o governo não é do Guerra. Na campanha eu ouvia o Adiló e nessa casa vários de vocês criticando o Guerra, e com razão. Agora não dá para quem está numa cadeira tratar diretor de escola como se fosse moleque, porque diretor de escola não é moleque. Se diretor de escola tem que ir para o Ministério Público para pedir uma monitoria para um aluno esquizofrênico, é porque quem deveria fazer não fez. Respeitem os diretores. Ou quem está à frente da gestão tem que sair. Tem que sair. Eu nunca me manifestei dessa forma. Conheço a rede, e não vou citar nome, mas estou falando de um diretor que é um diretor elogiado por todos os vereadores. Por todos os vereadores. Não só um, como vários.
que quando se manifestam ou questionam, se tem uma ideia de diálogo. Mas diálogo em que só uma pessoa fala, em que diretor não pode falar, se for para o Ministério Público, se for falar com o Conselho, eu não atendo mais vocês. Então eu faço um apelo. Eu gostaria de uma reunião com o prefeito Adiló, como líder da bancada do PT, que eu quero explicitar melhor essas questões. Precisamos de respeito aos diretores e algumas das questões que estão explícitas nesse pedido de informação precisam ser pensadas para que a cidade não colapse no seu sistema educacional. Peço desculpas aos vereadores que eu não cedi ao à parte. No pequeno expediente, vou seguir falando sobre esse tema. Declaração de líder.